Boa noite, pessoal. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, aqui onde a gente faz várias reuniões, e lá dentro, no plenário, corre uma sessão muito esvaziada. Os principais projetos que nós tínhamos para votar foram retirados de pauta, porque são projetos que exigem uma votação maior, um quórum maior, e os deputados estão saindo. O que está acontecendo? O governo do Temer não está nem aí, não está nem se preocupando mais com a hora do Brasil. E o governo do Bolsonaro não sabe o que quer fazer. Então são projetos que vão, evidentemente, resolver problemas agora e ter decorrências no futuro. Por exemplo, nós estamos propondo partilhar os recursos da cessão onerosa. O que é isso? Cessão onerosa é uma área que foi destinada à exploração pela Petrobras, uma área do pré-sal, né, com muito petróleo, e depois que a Petrobras começou a explorar, se chegou à conclusão que o volume de petróleo era muito maior. E o que o Temer quer fazer? Quer leiloar esse petróleo excedente para as multinacionais. O que nós não temos condição de barrar esse projeto eternamente, mas nós falamos, então tá bom, então metade desse recurso vai para os governos de estado e para as prefeituras, exatamente para possibilitar que esses governos municipais e estaduais possam ter um desafogo nas suas finanças e investir em projetos sociais, principalmente na educação e na saúde. Então esse projeto, agora o Bolsonaro não sabe se é para votar, não é para votar. Um dia ele fala que concorda, outro dia que não concorda, e está tudo parado aqui na Câmara dos Deputados. Mas nós queríamos conversar um pouco também sobre o que esse governo propõe para o Brasil. O Bolsonaro deu uma declaração reveladora ontem. Falou, é horrível ser patrão no Brasil. Puxa vida, é evidente, os patrões têm várias dificuldades, né, burocráticas, tem muita burocracia no Brasil, mas principalmente a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil é escandalosa, é um verdadeiro absurdo. Os bancos, 5 bancos que existem aqui no Brasil, vão lucrar mais de 18 bilhões de reais esse ano. Lucrar, certo? E isso é retirado da onde? Dos consumidores e do sistema produtivo, das empresas. Então a grande dificuldade, o motivo de ser horrível ser patrão no Brasil é exatamente as altas taxas de juros. E quem o Bolsonaro vai pôr lá no Ministério da Economia? O senhor Paulo Guedes, que é uma pessoa ligadíssima aos rentistas. Rentistas são aqueles que vivem de renda, vivem da exploração dos juros, banqueiros e seus associados. Esse Paulo Guedes, ele quer exatamente aumentar o lucro dos bancos. Inclusive, ele quer fazer um sistema de capitalização na Previdência Social. O que é a capitalização? É um sistema onde cada brasileiro e cada brasileira tem que todo mês depositar numa poupança a sua aposentadoria. Quem tiver sobra de dinheiro vai conseguir depositar, e quem não tiver, não vai depositar, e portanto a sua poupança para quando se aposentar vai ser desse tamanho. Então, minha gente, os bancos vão pegar esse dinheiro que a pessoa vai depositando desde você ter os seus 16, 17, 18 anos até quando se aposentar aos 65. Então a pessoa vai depositar trocentos anos. E aquele depósito, o banco vai trabalhando com aquilo e a pessoa só vai receber depois dos 65 anos. É uma grande jogada, é um negócio de trilhões de reais. Então, esse projeto é o que eles querem implantar na Previdência. Agora, quando ele fala é horrível ser patrão, ele não está falando isso por causa da taxa de juros, por causa da burocracia, por causa dos banqueiros. Ele quer dizer que é horrível ser patrão porque os trabalhadores têm muitos direitos no Brasil. Tem direito a férias, direito a 13º, fundo de garantia, aviso prévio, certo? E uma série de outras legislações e acordos coletivos que foram sendo conquistados ao longo desses últimos 60, 70 anos. Então, o que o Bolsonaro quer e o Paulo Guedes, que é o seu ministro?
Eles querem rapar, acabar com esses direitos do trabalhador brasileiro e implantar o que ele chama de carteira verde e amarela. O que é a carteira verde e amarela? É uma carteira de trabalho onde o trabalhador só vai ter direito ao salário e à previdência social, mais nada, certo? Esse projeto é simplesmente legalizar o trabalhador que hoje em dia não tem registro em carteira. Então hoje quem trabalha sem registro em carteira não tem direito a nada. Ele vai fazer com que a pessoa registre em carteira, só que continua sem tendo direito a nada. Então é horrível ser patrão no Brasil, é horrível ser empregado e trabalhador no Brasil. Isso sim que é horrível. Esse sim é que sofre, porque os salários no Brasil estão sendo reduzidos. O que saiu hoje a pesquisa do IBGE? Que aumentou o número de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Olha aqui, aumentou em 2 milhões de pessoas de 2016 para 2017 abaixo da linha de pobreza, que já chega em quase 55 milhões de pessoas que ganham menos de 406 reais por mês. É horrível ser empresário nesse país, é horrível ser patrão, e ser trabalhador que está desempregado e que ganha abaixo da linha da pobreza. É muito pior, né? Essa é a questão. Então, esse governo tem lado, e o lado deles é o lado dos grandes empresários, dos banqueiros e das multinacionais. E é por isso que eles querem privatizar tudo e entregar o nosso petróleo do pré-sal para as multinacionais. Porque é um governo que eles mesmos se declaram, querem estar sintonizados com os Estados Unidos, com o governo Trump. Ou seja, é um governo que vai se submeter a esse presidente americano. Aliás, o filho do Bolsonaro, que é deputado aqui, foi lá nos Estados Unidos e botou o bonezinho do Trump. Então tá na cara, não precisa nem a gente ficar falando, porque tá todo mundo vendo. Eles querem se submeter totalmente ao governo americano. E o governo americano, ao invés de mandar aqui um alto funcionário, um vice-presidente, um secretário de Estado, manda um assessor para falar com o Bolsonaro. Então é isso, eles vão tratar o Brasil com assessores enquanto eles vão fazendo a política que interessa a eles. Agora a gente está vendo, os Estados Unidos começou uma guerra comercial com a China e agora fizeram uma trégua de 90 dias. O que é essa trégua? É exigindo que a China compre mais produtos americanos. Se ela comprar produtos americanos, ela reduz a compra do Brasil. Então nós vamos sofrer com essa política do presidente americano Trump. E por mais que o Bolsonaro ajoelhe, beije e se declare apaixonado, ele vai sofrer também, e o Brasil vai sofrer, e o trabalhador brasileiro vai sofrer. Por isso, minha gente, quero dizer a vocês, nós vamos lutar contra esse governo, contra esses absurdos que eles querem fazer, essa concepção, esse projeto Escola Sem Partido, que é um projeto que quer impedir o professor de dar uma aula, porque o professor vai ficar com medo de ser denunciado por um aluno, que ele seria um comunista, um petista ou qualquer coisa do tipo, certo? E isso é uma verdadeira mordaça. Por isso que nós dizemos que essa é a lei da mordaça. E os professores e as professoras não podem aceitar isso. Por isso nós vamos mobilizar contra essa lei para que ela não seja aprovada e a gente continue tendo uma conquista que é a liberdade de cátedra, ou seja, a liberdade do professor dar aula, certo? E nós sabemos, tem professor de esquerda, tem professor de direita, certo? Quando eles falam escola sem partido é para proibir o professor de esquerda da aula, que o de direita, evidentemente, eles vão deixar falando os maiores absurdos, como nós estamos vendo aí, tem professor que diz que vacina não adianta nada, que vacina faz mal. Então você vê, é o tipo de coisa que esses antiglobalistas propõem. Então nós vamos combater isso aí, nós vamos lutar contra isso, vamos lutar pela liberdade democrática em nosso país, pela liberdade de imprensa e pela liberdade de expressão. Uma boa noite a vocês, um grande abraço e olha, 10 horas da noite eu vou estar na Rede Vida, onde a gente vai poder continuar essa conversa aqui
dando entrevista para jornalistas que evidentemente vão querer nos apertar, mas nós vamos responder todas as perguntas. Abraço, gente!